Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma imensa alegria estarmos juntos nesse programa Comunhão no Lar. Um programa que já para alguns anos, né? Nós já temos um tempinho aí de encontros no ambiente aconchegante do lar de cada um. E com essa proposta de trazer a nossa querida casa de Jesus, a Comunhão Espírita de Brasília, para dentro dos nossos lares. Mas a comunhão não é uma instituição física. A proposta do projeto Comunhão no Lar é trazer o Evangelho do Cristo para dentro das nossas casas. E mais ainda, para dentro dos nossos corações. Para que nós possamos vivê-lo no cadinho do nosso lar e também em toda a sociedade, em todos os grupos que integrarmos. Essa é a proposta audaciosa, mas nós precisamos começar no miudinho do nosso convívio, junto com aqueles que nos são mais próximos. E é por isso que nós temos trazido a cada encontro uma reflexão que está lá no livro No Roteiro de Jesus. Esse é um livro organizado a partir de várias mensagens trazidas por Humberto de Campos em várias de suas obras. E a mensagem que nós vamos trazer hoje está lá no livro Cartas e Crônicas, é a mensagem de número 34. E ela é intitulada O Grande Ceifador. Vamos entender as histórias que Humberto de Campos nos traz da época de Jesus, com Jesus, daqueles que conviveram com ele, para nos ajudar a compreender um pouco mais os ensinamentos do Evangelho e nos fortalecer no propósito de viver esse Evangelho na nossa vida. Então, vamos nos ater agora um pouquinho, nesses breves minutos, a que se refere essa mensagem de Humberto de Campos, referente ao grande ceifador. Comentando certas dificuldades da genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho em nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do mestre, semelhantes entraves não eram menores. A gloriosa missão do Senhor ia em meio quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da boa vontade à margem das atividades evangélicas. Multidões desarvoradas, ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, enxameavam nas bordas do Jordão a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia sistematizada em nome da solidariedade humana nos diversos vilarejos que circulavam o Tiberíades. Todos erguiam flamejante verbo, asseverando falar em nome do divino renovador. Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens, investido da autoridade indispensável à formação de um novo reino. Destruiria os potentados estrangeiros e aniquilaria os ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir nos cenáculos do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam, elevados, as pregações, extáticos e felizes, qual se já respirassem num mundo novo. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos,
olvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. E apareciam os oportunistas, que, se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Foi por isso que, em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do mestre, junto às águas, para recolher-lhe a palavra consoladora e o ensino salutar, Simão Pedro, homem afeiçoado à rude franqueza, valendo-se da grande pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narrativa, quando expunha a parábola do semeador, interpelou-o diretamente, indagando: Mestre, e que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares, encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da Boa Nova, tumultuando corações em proveito próprio. Agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Em Betsaida, temos a falange de Berequias ben Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se-vos da mensagem sublime para solicitar as dracmas de pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas. Mas, embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si a maior parte das ofertas amealhadas. E ainda hoje em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante Aminadab ben Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronuncie afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Como relegar o Evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à avidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e replicou: Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio. E quem fere será ferido. Mas, Senhor, tornou o apóstolo, no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-los de imediato? O excelso amigo considerou paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mister de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Disseste
que Berequias, bem Zenon, pelo menos ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada, e que Aminadab ben Azor, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados da luz. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? O apontamento judicioso ficou no ar. E como ninguém respondesse, Jesus espraiou o olhar no horizonte longínquo, como quem apelava para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta no capítulo 13 das anotações de Mateus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas ao dormir, eis que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos desse pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que a intromissão do joio? E ele lhes disse: Um adversário é quem fez isso. E os servos acentuaram: Queres, pois, que o arranquemos? Respondeu-lhes, porém, o Senhor: Isso não, para que não aconteça, extirpemos o joio, sacrificando o trigo. Deixemo-los crescer juntos até a ceifa. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: Colhei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, retornou a perguntar: Mas, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e contemplou. Pedro, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. E porque ninguém se lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar em seguida outros ensinos. Silenciou o velho Jonathan e, a nosso turno, com material suficiente para estudo, separamo-nos todos para concluir e meditar. Veja, Humberto de Campos fez o registro aqui de uma história de um trabalhador na propaganda espírita, trazendo para nós, trabalhadores no movimento espírita, uma história da Palestina do século I, onde estavam envoltos os apóstolos, onde havia uma preocupação grande com aqueles que se utilizavam da Boa Nova, e a gente pode pensar daqueles que se utilizam dos preceitos do Cristo, seja no movimento espírita, seja em meio a outras doutrinas, mas vamos falar da nós, né? Para não atirar pedras nem julgar os nossos irmãos de outra doutrina, mas falemos dos equívocos que por vezes alguns de nós cometemos ao divulgar a doutrina do Cristo, fazendo-a com palavras bonitas,
como foi comentado aqui. Pedro, né, na sua preocupação com a boa nova, com aqueles que trabalhavam, mas para distinguir a verdade da mentira, dá 2 exemplos de 2 divulgadores, que faziam boas ações pequenas para disfarçar a rudeza e a crueldade dos seus ensinamentos, né. E aí, Pedro, angustiado, como muitas vezes nós trabalhadores nos movimentos religiosos nos quais nos encontramos, ficamos, né, preocupados que alguns irmãos se utilizem de forma indevida, equivocada, os princípios evangélicos para disseminar a violência, para disseminar o ódio, para disseminar o desrespeito entre os irmãos. Pedro pergunta, né, que faremos daqueles que exploram a ideia do reino de Deus? Que faremos hoje para ficarmos atentos àqueles falsos profetas? Que faremos quando nos depararmos com os falsos profetas, né? E aí Jesus, ponderadamente, numa lógica que nos perturba. Por quê? Porque nós estamos prontos a pegar a arma, para pegar o açoite e partirmos em direção a outro com violência, imaginando que o reino de amor e de verdade se instale, se concretize por meio da violência. Quer dizer, nós criticamos aqueles que fazem mau uso dos ensinamentos evangélicos, mas internamente ansiamos corrigi-los por meio da violência, por meio da agressão. E Pedro estava indignado e Jesus responde da maneira que o incomoda e incomoda a nós outros hoje. Jesus diz para ele: olha, confia na justiça, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Jesus está alertando a Pedro e a nós que Deus não precisa do nosso julgamento. Deus não precisa de auxiliares para fazer valer a sua justiça. Nós não somos auxiliares de Deus nesse propósito. Então, aqui cabe para nós uma reflexão de observarmos quantas pedras existem nas nossas mãos prontas para atirarmos contra os nossos irmãos em julgamento, não é? E Pedro não se dá por satisfeito quando Jesus fala para confiar na justiça. E ele ainda fala assim: mas, Senhor, espera aí, não tem um meio da gente interromper essas ações no mal de maneira imediata? Olha novamente a gente pensando que em passe de mágica, atabalhoadamente, nós vamos resolver tais questões. E Jesus, mais uma vez, chama a atenção de Pedro, que a gente respeite as leis do mundo. Aqueles que são criminosos, confessos, se submeterão às leis do mundo. Aqueles outros permanecerão sob os cuidados da justiça divina. Porque a nós, e aí Jesus chama a atenção, se nós não fomos chamados para ser auxiliares na justiça divina, se nós não fomos chamados para ser juízes com o Pai, para que nós fomos chamados? Aí Jesus explica para Pedro, nós fomos chamados na obra de auxílio, no serviço no bem. Esse é o nosso trabalho. Não é de julgar, de criticar, de apontar, de recriminar. Podemos examinar tudo e reter o que é bom. Não concordo com tal comportamento, porque sei que não é o comportamento adequado diante da lei divina e vou cuidar do meu proceder. E não julgar e apontar no meu irmão. Ao meu irmão, eu devo oferecer o auxílio, o amparo, que for possível, que tiver ao meu alcance realizar. Pedro não se fez
de convencido, não aceitou essa explicação, não se deu por satisfeito. E Jesus ainda chama atenção: olha, você mesmo me diz que esses dois disseminadores da boa nova de forma equivocada, de forma falseada, não deixam de fazer o bem. Ainda há uma atitude no bem desses falsos profetas. E aí Jesus conta essa linda parábola do joio e do trigo. É o adversário que vem semear o joio. Mas o adversário, meus irmãos, minhas irmãs, não está fora. O adversário que semeia no campo do nosso coração o joio somos nós mesmos. Com as nossas imperfeições, com as nossas paixões, com as nossas emoções, ainda não evangelizadas. Deus semeia o bem, o trigo, que floresce e frutifica. E nós, com os nossos desejos ainda em descontrole, com as nossas paixões ainda não evangelizadas, semeamos em nós o joio. A impaciência, a intolerância, a discórdia, a violência, a cólera. E aí, Jesus conta que o dono da terra é procurado pelos filhos que se assustam e falam: o que a gente faz? Vamos retirar logo o joio? Eles fazem a mesma pergunta que Pedro: que a gente. Vamos retirar logo esses falseadores da Boa Nova? Vamos dar destino a eles? Vamos castigá-los imediatamente? E Jesus ensina, como dono daquela terra: não, vamos deixar crescer. E ao tempo da colheita, nós façamos a separação. Nós temos que distinguir o que é bom do que não é bom? Sim, ao tempo da colheita. O tempo da colheita é o tempo de dar frutos, é o tempo de dar testemunho. E aí, nós não corremos o risco de interromper a possibilidade no bem daquele que está equivocado. E nós? Somos quem? O joio ou o trigo? Porque nós sabemos bem apontar a conduta dos outros. E a nossa? E os filhos perguntam ao pai, né? Mas que ceifa é essa? A ceifa, o ceifador, é que o grande ceifador é o tempo. É a maturidade dos dias, as experiências dos dias, que vão permitir que se distinga o bem do mal em nós. E aqueles de nós que nos comprazemos ainda nas trevas, vamos ser separados e submetidos ao fogo. Que fogo é esse? O fogo reparador de uma nova encarnação. Retornar à terra para aprender a florescer, a frutificar, corrigindo os equívocos de outrora. Deus tem os seus mecanismos de justiça. A nós cabe ser os seus colaboradores no bem, no auxílio, na tolerância, para quem sabe pescarmos aqueles irmãos que se encontram perdidos, ou nos deixarmos pescar por estarmos perdidos, aproveitando a ação amorosa do tempo nas nossas vidas e nas vidas daqueles que caminham ao nosso lado. Que nós possamos entender, como Jesus ensina a Pedro, que o tempo é o grande ceifador. E que possamos nós cumprir com o que nos cabe cumprir, dando testemunho a todo o tempo do bem que há em nós. E aproveitando o tempo para transformar o mal que ainda há em nós, fazendo com que
floresça as nossas boas obras, frutifiquem as nossas boas obras, que nós possamos oferecer às experiências que vivemos ao longo das jornadas o nosso melhor fruto, o fruto de bem trabalhar na seara de Jesus, é o fruto do serviço, do auxílio, não do julgamento e não da contenda. Possamos pensar nisso na nossa vida, no nosso dia a dia. E se nós estivermos agindo como joio, que possamos fazer um movimento sincero em nós e retificarmos os nossos caminhos. Um beijo grande no seu coração, fique em paz e até uma próxima oportunidade.